Olá, tutores e colegas. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma experiência que me marcou durante esses 3 semestres ensinando física. Na verdade, foram diversas as experiências que me levaram a crer que o ensino da física não só um ensino, mas é também sempre uma aprendizagem, professor. Mas eu vou falar especialmente de um fato que me marcou. Esse fato ocorreu no semestre passado, que foi o segundo semestre de estágio. Como vocês devem saber, o meu projeto envolve a aplicação da física moderna. E no primeiro semestre foi apenas a observação da turma. No segundo semestre foi a aplicação já dos conceitos de física moderna. E nesse caso eu apliquei a parte de relatividade restrita. Então, num certo dia eu ainda estava no meu trabalho e dali a algumas horas, 1, 2 horas, eu teria que dar uma aula. E eu resolvi preparar, no meu trabalho mesmo, preparar a aula para essa turma. E como muitos devem saber, a parte de relatividade restrita envolve muito conceito de energia cinética. Foi, aliás, baseado nesse conceito de energia cinética e também da mudança de referenciais que Einstein conseguiu formular a teoria da relatividade restrita dele. Então eu estava querendo achar um exemplo para usar na explicação de como a energia cinética de um corpo não era proporcional à velocidade desse corpo, mas sim proporcional ao quadrado da velocidade. Como eu estava no meu ambiente de trabalho, foi praticamente automático eu pensar em um carro com uma certa velocidade e depois o mesmo carro com o dobro daquela velocidade. Para ilustrar o efeito da energia cinética, eu cheguei a pensar em termos de potência do motor do carro. Mas acabei ficando com medo, com receio de que o conceito de potência talvez ainda não estivesse bem desenvolvido na cabeça deles, dos alunos, né? E talvez fosse dificultar mais as coisas do que propriamente ajudar no entendimento. Então eu imaginei algo mais intuitivo, que seria o estrago provocado por uma colisão em um carro. Eu pensei em falar para os alunos mais ou menos assim: imaginem um carro a 60 km/h na BR, ele bate de frente contra um muro. Agora imagine esse mesmo carro a 120 km/h, batendo também contra um muro. Como vocês acham que ficariam os dois carros? Um mais danificado que o outro? Quão mais danificado um ia ficar em relação ao outro? Então eu imaginei até em conseguir fotos de crash test, aqueles testes de colisão de automóveis, na internet para poder mostrar para eles e eles fazerem essa comparação entre os danos de um carro e os danos de um carro, de um modelo similar ou de um modelo igual ao dobro da velocidade. Mas nessa hora em que eu pensei nisso, me ocorreu também que talvez mudar um pouco essa hipótese, porque o fato de colocar um muro na BR não era uma coisa muito apropriada, digamos assim, né? Até porque não existem muros na BR, pelo menos não a 90 graus em relação a ela. Então eu imaginei dois carros colidindo de frente. O primeiro com uma velocidade x e o segundo com uma velocidade, e depois com uma velocidade 2x, né? Então eu imaginava dois carros com a mesma velocidade, só que em sentidos contrários, e depois imaginava os mesmos dois carros com o dobro da velocidade, também em sentidos contrários. Mas no momento que eu pensei isso, me ocorreu uma coisa, me deu um clique, um estalo. Eu vou explicar por quê. Digamos que eu tenho dois carros a 30 km/h cada um. E no total a velocidade relativa entre eles então dá 60 km/h. Na segunda situação eu teria dois carros a 60 km/h cada um. E no total ficaria 120 km/h. Então praticamente seria a mesma situação anterior que eu tinha pensado contra o muro. A situação até parece ser a mesma que a primeira, mas não é. Porque agora eu tenho dois carros e antes eu tinha um carro e um muro. Será que as deformações nos veículos são iguais, tanto numa situação quanto noutra?
Por um lado eu achava que sim, porque afinal, somando as velocidades dos veículos nessas duas situações, entre os dois carros, eu teria o mesmo valor da velocidade total que o primeiro. Eu lembrei que assim eu havia sido ensinado, né? E que a gente deveria somar as velocidades para obter a velocidade relativa entre um veículo e outro. E o senso comum me dizia que bater a 30 por hora de frente a outro veículo com a mesma velocidade, só que no sentido contrário, seria o mesmo que bater a 60 km por hora num muro. Mas alguma coisa lá dentro de mim me dizia que isso aí não estava certo. Então, particularmente, também a minha experiência no meu trabalho me mandava checar melhor isso, para ver se realmente isso aí era correto ou não de dizer. No caso do muro, foi então que eu pensei que havia mesmo uma diferença entre essas duas situações. No caso do muro, se esse fosse sólido como rocha, o dano seria exclusivo em um carro, porque só havia um carro envolvido. Enquanto que se tivessem dois carros, a energia cinética desses dois seria dissipada nas carrocerias dos dois carros. Então essa seria a diferença. Apesar da velocidade relativa entre os objetos ser a mesma, eu teria um carro para ser dissipada aquela energia cinética, enquanto que na outra situação eu teria dois carros para dissipar a mesma energia cinética, digamos assim. Quer dizer, mais ou menos não seria a mesma energia cinética porque eu teria dois carros, né? E a energia cinética varia com o quadrado da velocidade. Mas tanto o nosso senso comum quanto os próprios programas de TV mandam a gente fazer essa soma de velocidades. Então, mais tarde, eu comentando com dois colegas, eu comentei com dois colegas meus, e um deles não ficou convencido, porque disse ele que assim tinha sido ensinado também, que passava nos noticiários, nos programas de TV, que deveria somar as velocidades. O outro colega, para minha surpresa, falou que concordava com isso, porque ele já tinha visto um episódio daquele programa Caçadores de Mito, em que eles faziam justamente essa experiência. E ali naquele programa ficava provado que os danos em um veículo que batia num muro sólido a uma certa velocidade era similar ao dano que os dois veículos sofriam se batessem um contra o outro na mesma velocidade, só que em sentidos contrários. Ou seja, se dois carros na mesma velocidade, em módulo, né, batem de frente, a situação equivale a esses mesmos carros batendo cada um contra um muro. Então essa aí foi a minha surpresa, foi uma grata surpresa, né, porque eu me peguei descobrindo uma coisa nova, e foi em função da preparação da aula para essa turma aí que eu cheguei a esse resultado. Então era isso, pessoal.